Eu sou formada em História pela Universidade Católica de Pernambuco, mesma universidade onde eu fiz o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião. Mas desde o primeiro período que eu sempre pesquisei sobre Dom Helder. Na verdade, assim, meu encontro pessoal com Dom Helder foi logo no primeiro período, o meu professor de pré-história, que depois tornou-se meu orientador da vida inteira, falou que existiam dois grupos de historiadores, né? Aqueles que escrevem a história e aqueles que reproduzem a história fazendo as aulas, né? Dando as aulas, ministrando as aulas. Eu sou uma pessoa muito vaidosa e eu queria escrever a história e não reproduzir. Então, ele falou que na época eu pesquisava nos arquivos de Dom Helder, mas até então eu morava em Recife e Dom Helder para mim era um conjunto habitacional que existia perto da minha casa. Talvez nesse contexto que eu estou falando, somente o nosso colega Cícero Williams saiba do grupo, do conjunto de apartamentos que eu estou falando, mas são um bloco de muitos prédios, num bairro chamado Piedade, e eu morava próximo. Então, para mim, Dom Helder era um conjunto de prédios. Não tenho nenhuma memória afetiva com o Dom Helder vivo, com o Dom Helder arcebispo. Quando o Dom Helder faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Era católica, mas nunca fui, assim, vamos dizer assim, integrada à hierarquia da igreja. A preocupação da minha família sempre foi de um catolicismo muito mais popular, muito mais prático. Então, Dom Helder era isso. E esse professor falou sobre os arquivos de Dom Helder, e aí eu procurei na lista telefônica esse museu que ele tinha falado, né? E liguei para lá e me ofereci como voluntária. Então, em maio de 2007, eu entrei na faculdade em fevereiro de 2007. Em maio de 2007, eu já estava como voluntária no Instituto Dom Helder Câmara, onde eu trabalhei até o dia 31 de julho de 2019. Primeiro como voluntária, depois como estagiária, assistente de pesquisa e, por fim, historiadora, à frente do acervo. Então, foram aí bons anos conhecendo esse acervo, me inteirando desse acervo, e numa preocupação sempre muito grande de que aquilo não poderia ser só preso ali. Dom Helder não escreveu aquele montoeira de papel para ficar preso. Então, uma das minhas grandes preocupações era tornar o acesso ao acervo mais, assim, ao maior número de pessoas possíveis. Então, a primeira grande obra, assim, o primeiro grande trabalho foi organizar o museu, né? Que era tirar as peças das caixas. E a gente tá falando de um acervo imenso, tá? Só da parte de comendas e prêmios, são mais de 700 itens. Então, é muita coisa que as pessoas falavam, mas ninguém via, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, infelizmente, Dom Helder não é mais um nome que abre portas. Dom Helder já está, né? A geração que conheceu Dom Helder já está agora, vamos dizer assim, se retirando do mercado de trabalho. A geração que chegou ao mercado de trabalho, que hoje ocupa postos de pesquisa, não sabe quem é Dom Helder. Então, assim, é a mesma coisa que acontece, né, com pessoas que antigamente a gente só falava um nome e era tipo assim, quem não sabe? Juscelina Kubitschek, quem não sabe? E essas pessoas, a história mesmo vai colocando-as em seu lugar. Então, quando eu acontecia isso, e eu já via isso porque eu fazia parte muito dessa geração que não conhecia o Dom Helder pessoalmente. Então, o meu último trabalho no Instituto foi junto com a editora de Pernambuco, a Companhia Editora de Pernambuco, CEP, e a gente colocou no ar o site do acervo, o acervo do Instituto Dom Helder Câmara. Mas ao sair do Instituto, faltava a parte que ensina as pessoas a usarem o acervo, a consultar aquele acervo. Porque não adianta pôr tudo no site se você não souber usar. É a mesma coisa que você está com muita sede e eu lhe dou um manancial de água e não te ensino a usar o canudinho para tomar água. Ou usar o copo. Tá ali e não quer dizer muita coisa. Então,
uma parte desse curso trabalha exatamente com isso. Mostrar para vocês a riqueza desse material e como a gente vai utilizar ele para fazer essa construção entre Dom Helder e São Francisco de Assis, tá? Eu vou partilhar com vocês aqui minha tela. Tchum. Tchum. E aí a gente vai começar, eu quero começar falando já diretamente sobre o curso, sobre o nosso trabalho. É impossível falar de Dom Helder e não mostrar uma imagem dele, né? É muito importante que essa identificação seja quase que imediata. E por que eu estou dizendo que quase que imediata? Porque a gente tem na ideia, né? A ideia de que Dom Helder é como São Francisco de Assis. Você fala e a pessoa plim, associa o nome à figura. E nem sempre é assim. Existe toda uma construção ao redor da imagem de Dom Helder. Então, para começar, eu não escolhi uma foto, escolhi um desenho. Esse desenho foi vinculado no Correio Brasiliense, quando a matéria sobre a beatificação de Dom Helder saiu, né? O processo foi encaminhado. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso no curso? Esse é o nosso plano de apresentação. Hoje a gente vai falar bastante sobre a biografia de Dom Helder, mas não esperem vocês que eu vá contar a vida de Dom Helder, tipo, onde nasceu, quais eram seus irmãos, nome do pai, nome da mãe. Porque essa história já está contada e eu vou mostrar a vocês. O que a gente vai fazer é pensar a respeito de como eu posso recontar essa história, aproximando-a, por exemplo, no nosso caso, no nosso exercício do curso, aproximando-a, por exemplo, da história de São Francisco de Assis. Nosso segundo encontro, a gente vai tratar de um conjunto de documentos, talvez seja o mais famoso, ou aquele que se tornou mais famoso, que são as cartas circulares de Dom Helder. São as cartas que Dom Helder escreveu desde o Concílio Vaticano II até o ano de 1982. Então, para quem ele escrevia, primeira parte da aula, né? Para quem ele escrevia, qual era a estrutura desse documento, como é que eu posso pesquisar nesse documento, como é que São Francisco ou Frei Francisco aparece nesse tipo de documento, como é que a gente pode reunir dali elementos que possam nos ajudar a compor esse nosso percurso entre um Dom Helder, que é um intelectual, que é um produtor de documentos, e que, ao mesmo tempo, a gente quer aproximar cada vez mais da figura de São Francisco de Assis. No nosso terceiro encontro, a gente vai falar muito sobre as crônicas de rádio. O que são essas crônicas, para onde foi esse acervo? Tá tudo na internet, não tá na internet? O que tem na internet? Cadê os áudios desses programas que não existem? Os programas que o Diomedes fez na Rádio Olinda são os primeiros? Nunca fez outro? Como é que ele tinha tanta intimidade assim com o microfone? Depois a gente vai falar num outro encontro sobre os discursos, né? Aquele conjunto de documentos que tornou Dom Helder, né, famoso pela oratória, mas que, na verdade, a gente vai descobrir que não são tão dele assim, já que os discursos são os documentos que mais há nitidamente a interferência de outros intelectuais e que muitas vezes Dom Helder faz uso desses intelectuais para dar voz às suas ideias. Então, quando a gente está diante de um documento como esse, qual é a postura, né? Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente pode ver isso, né? E quanto de Francisco, ou como ele falou de Francisco nos discursos. E, finalmente, o conjunto de documentos mais novos, no sentido de serem recentemente descobertos, que são os documentos de direção espiritual, onde nesses, especificamente, em todos eles, Dom Helder se assina como Frei Francisco. Porque a razão que motivou o curso, né, e a gente aproximar Dom Helder com São Francisco, é porque eu tinha uma vontade muito grande de tornar pública, de trazer para a discussão essa aproximação tão grande que Dom Helder tem com São Francisco de Assis, e que é tão pouco explorada, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando,
Dom Helder, a partir dos anos 40, ele passa a assinar um conjunto inteiro de documentos como Frei Francisco. Não é Frei Francisco / Helder Câmara, é só Frei Francisco. E isso é motivado porque Dom Helder, durante os anos 40, começa a entrar em contato com livros que tratavam de São Francisco de Assis, e aquilo marca-o profundamente. As pessoas, às vezes, não percebem o quão essa marca foi impactante. Muitas pessoas perguntam se Dom Helder não seria mais próximo de São Vicente, já que os padres que o formaram no seminário eram todos lazaristas. E, de fato, quando a gente faz uma pesquisa histórica mais aprofundada, os sacerdotes que circulavam em Fortaleza eram, em sua maioria, padres lazaristas, né? Padres da Congregação da Missão. E a minha resposta é, num primeiro momento, pode ser que São Vicente tenha sido mesmo o motor, né? Aquele que, junto com o convite para Dom Helder, né? Não o convite, mas assim, o chamado da vocação, tenha animado aquele menino. Mas certamente é São Francisco, ou foi São Francisco, melhor dizendo, quem consolidou esse sacerdote. Porque muitas pessoas também pensam que a pobreza sempre esteve no universo de Dom Helder, e não é verdade. Dom Helder vai descobrir os pobres e a pobreza muitos anos depois, só nos anos 50. Mas, talvez, esse chamado à pobreza tenha reverberado tão profundamente nele, porque antes Francisco de Assis tenha o tocado de uma forma tão particular. Então, como eu ia dizendo, a estrutura do curso nos permite conhecer como Dom Helder traz à memória, em diferentes documentos, um tema, para mim, tão caro nesse momento, que é São Francisco de Assis. Então, a ideia de tratá-lo como um intelectual e um produtor de documentos é porque o nosso curso, ele não se baseia naquilo que autores disseram que Dom Helder tinha, não é o que eu, Lucy, historiadora, pesquisadora, estou dizendo que, mas é o que Dom Helder mesmo falou. Eu estou dando a vocês e fazendo com vocês um exercício de análise, de ouvir, de ler o que Dom Helder disse, para que depois cada um de vocês possa refletir para entender, a partir do que ele disse, o que é que se pode, vamos dizer assim, analisar. Né? Então, por que o intelectual? Porque é esse intelectual que produz cartas, que produziu discursos, que produziu crônicas, que produziu documentos de direção espiritual, que produziu as meditações, que produziu tantos documentos. Muitas pessoas têm em mente, né, hoje em dia a gente escreve para ser lido, eventualmente publicado, muito para ser curtido e pouco para ser criticado. Dom Helder não conheceu a geração dos likes, dos joinhas, e é uma interrupção, porque meu vizinho deve estar fazendo alguma reforma de urgência nesse momento. Desculpem. Bom, Dom Helder não escreveu, não produziu essa documentação abundante com a intenção de ter de ser apenas conhecido. Dom Helder tem um propósito. Padre Helder tinha um propósito. E isso fica muito claro quando a gente pega os documentos, né, os documentos, sobretudo os mais antigos, porque Dom Helder queria algo que, para nós cristãos, deixou de ser uma meta, passou a ser uma brincadeira jocosa. Dom Helder queria ser santo. E eu não estou dizendo para vocês que ele queria ser santo no modelo imagenzinha de altar. Talvez essa nem sequer fosse a vontade real. Mas o que ele queria mesmo era estar entre os santos, entre o grupo dos separados, o grupo dos eleitos.
Então, para se fazer entender, ele precisava... Todo santo tem a sua geografia, todo santo tem a sua biografia. E Dom Helder foi, desde muito, muito novo, uma figura muito controversa, né? Então, ele passa a produzir uma documentação bastante excessiva, bastante abundante e de forma, assim, muito diversa, para se explicar. Dom Helder escreve para se explicar. Ele escreve para contar-se, para que futuras gerações percebessem ou entendessem o caminho. Ora, se ele quer ser um modelo, porque o santo é para nós um modelo, dentro da perspectiva católica, ele precisava que esse modelo fosse bem entendido. E não há aquele que seja melhor entendido do que aquele que se escreve, né? Fazendo uma brincadeira, veja o problema da confusão de Jesus, né? Jesus não escreveu nada, deixou para os apóstolos escreverem. Aí, ó, quase confusão depois, né? Tivesse ele sentado um minutinho, passado ali a limpa as anotações, talvez não tivesse dado essa confusão toda. Mas, tirando essa brincadeira de lado, Dom Helder tem essa necessidade, uma necessidade grande de se explicar, uma necessidade maior ainda de se revisitar em seus pecados, de se revisitar em suas fases da vida. Para vocês terem uma ideia, geralmente as biografias começam assim, né? A fase cearense da vida de Dom Helder, que é os anos que ele viveu no Ceará, depois a fase carioca, que ele viveu no Rio, e depois a fase de Olinda e Recife. E a próxima fase da biografia dele, da próxima edição, vai ser a fase dos altares, né? Quando o processo terminar. E aí, nessa divisão, as pessoas começam a falar da vida de Dom Helder, que, assim, você vê mesmo que é uma coisa linear, né? Uma coisa, assim, tranquila, sem altos e baixos. Dom Helder nunca viveu, assim, um drama pessoal. Ele sempre quis ser padre, isso é uma coisa... Todo mundo escreve isso, Dom Helder sempre quis ser padre. Inclusive, ele já brincava de novinho de celebrar a missa. Isso não é verdade. Houve um momento da vida dele que ele queria sair, mas a gente não fala isso porque não fica bonito falar, porque é importante que a vida dele seja assim, linear e tal, tranquilo. Então, isso causa é muito recorte em documento, sabe? É muita vontade de fazer com que ele caiba numa forminha. Então, quando a gente pensar em Dom Helder, seja para escrever de fato uma relação de Dom Helder com São Francisco que nunca foi escrita, seja para escrever uma relação entre Dom Helder e qualquer outra pessoa, seja para escrever uma relação entre duas pessoas ou dois eventos históricos, vocês têm que ter sempre em mente que nada é sempre linear. Tem altos e baixos e essas coisas precisam ser consideradas. Quando eu penso em Dom Helder, em sua biografia, eu penso muito nessa frase de Rui Barbosa, que está escrita num livro chamado Oração aos Moços. Eu acho que Dom Helder sintetiza de forma muito, muito prática isso, né? Oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde labutamos. Dom Helder trabalha e vive num mundo real. E é preciso ter isso em consciência, né? Então, quando a gente tem... Como o nosso primeiro exercício é o exercício de refletir a biografia de Dom Helder, eu sempre perguntava muito para Admar e muito para Hélio, uma boa biografia de São Francisco de Assis, uma boa biografia de São Francisco de Assis, até que eu me conformei que a melhor biografia era se eu, de fato, lesse as fontes franciscanas, porque quando eu li os primeiros livros sobre São Francisco, né, para começar a produzir o material da aula, São Francisco me parecia, além de santo, tão surreal,
Era uma vida, assim, tão maravilhosa, sabe? Tão plena, perfeita. E eu achava que um homem daquele, assim, sem nenhum probleminha, umas coisas tão miudinhas, podia ter tido a noção de reformar a igreja todinha. Tinha alguma coisa ali que não me encaixava, não estava muito direito. Então, esse foi o pensamento que me motivou, né? E também porque quando, na minha experiência dentro do instituto, eu via, né, as pessoas falando sobre Dom Helder, sobretudo aquelas senhoras e senhores que acompanharam Dom Helder durante a vida, eu ficava me perguntando se realmente Dom Helder tinha feito tudo aquilo que eles diziam, e que eu jamais vou ter essa experiência, né, que é a experiência do contato físico com Dom Helder, mas eu me perguntava se aquilo de fato era real. Porque as biografias, elas de um modo muito geral, elas fascinam. As pessoas são fascinadas pela vida dos outros, né? Vejo o Instagram, vejo o Facebook, vejo o Twitter, todo mundo adora uma vidinha alheia, né? E quando a gente tem a possibilidade de construir essa vida, né? Seja nós mesmos, nas nossas próprias redes sociais, que postamos somente a foto do almoço arrumado e nunca a foto do RO, que todos nós comemos, né? Ou daquele sanduíchezinho que queimou, a gente tende a construir uma vida que eleva, né? Ninguém vai mostrar a sua vida, como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é de fato. Então, pensando Dom Helder nessa perspectiva e pensando São Francisco de Assis, a gente tem duas biografias que são tidas como pedagogias do exemplo, né? Dois indivíduos cuja trajetória individual expressam uma existência singular e que são construídas, né? Foram construídas dessa forma para exaltar e não criticar, para construir, não para destruir, e para santificar e não desacralizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que alguém se aproximava de Dom Helder, ou né, do acervo, para construir qualquer trabalho crítico a respeito da vida de Dom Helder, dificilmente essa pesquisa seria aprovada. Né? Dom Helder foi integralista, foi. Fato, foi. Mas a gente não diz isso em voz alta. Dom Helder fala assim, quase não querendo dizer. Dom Helder possivelmente, em algum momento da sua vida, de fato, pensou em largar a batina. Nunca pensou. Dom Helder é tão santo que ele nunca teve uma dor de barriga, nunca passou um aperto, nunca. Então, essa forma de construção é muito enfadonha, porque se a ideia é trazer a vida de Dom Helder, torná-lo santo, é preciso que a gente tenha em mente que o santo é alguém que nos inspira e não alguém que é inatingível. Né? Então, o exercício que nós nos propomos então a fazer é perceber em que momento ou em que circunstância é melhor para nós fazer uma opção de biografias ou de escritas de si. E eu vou explicar a vocês a diferença de um e outro. Biografia, né, parte do princípio que existe um biógrafo e um biografado. A biografia de Dom Helder já foi escrita. Quem tem interesse de escrever biografia para tese, dissertação, TCC, blá, 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 esqueça. Já foi feito o trabalho. Tente comprar o Copyright de Nelson Pilet de volta para Chedes. Espere Dom Helder virar santo e publique o próximo capítulo. Porque a diferença desse exemplar, em 1997, publicado pela Ática, que é Dom Helder entre o poder e a profecia, e Dom Helder, o Profeta da Paz, publicada pela Contexto, é porque o da editora Contexto tem um capítulo a mais, que é o capítulo da morte. Em 97, Dom Helder ainda estava vivo, então não cabia o capítulo da morte. Conversando com Nelson Pilet, ele disse: estou esperando Dom Helder virar santo para publicar a terceira edição.
Então, se alguém tem intenção de escrever a biografia de Dom Helder, recomendo fortemente conversar com o Nelson, tentar aí escrever o último capítulo e entrar de gaiato no navio. A biografia histórica de Dom Helder já foi escrita. E todo mundo que for escrever a biografia histórica de Dom Helder vai beber desse cara e vai escrever mais do mesmo. Então, por favor, saia desse nicho, tá? Dom Helder escreveu... Então, vamos fazer um apanhado das entrevistas de Dom Helder. Já foi escrito. Não tem em português, mas já foi escrito. Existem aqui... Trouxe 2 exemplares aqui para vocês. Les Conversions de Nevèque, Entretien avec José de Bouquet, que é um livro em francês, não tem tradução para a língua portuguesa. É um livro bem antigo, na verdade é dos anos 70, essa edição aqui é de 2002, uma reedição. José de Brouquet é um jornalista francês, muito amigo de Dom Helder. Durante vários anos, de Brouquet, Dom Helder, como ia à França anualmente, ele fazia gravações em cassete de entrevistas, de conversas. E aí, várias vezes, ele perguntava a mesma coisa para Dom Helder. E aí, ele depois juntou essas mesmas perguntas, essas mesmas respostas, e fez essas conversas de um bispo, né? Entrevistas com José de Brouquet. Então, é o conjunto de entrevistas mais completo sobre Dom Helder, e do qual ele mesmo fala, né? Porque em Nelson Piletti, Dom Helder também fala. Mas a gente não sabe quando ele fala. Por quê? Nelson Piletti e Walter Pechette escreveram um livro comercial. E quem escreve livros comerciais sabe que notas de rodapé, citação com a BNT não são bem-vindas, porque o livro precisa ser fluido. Então, o livro não tem essas referências históricas. Les Conversions de Nevèque não tem as datas precisas da entrevista. Ele diz que foram conjuntos de entrevistas nos anos 70. Quem sou eu ou quem sou no eu são as 2 traduções do livro aqui que eu botei de amarelo, em espanhol, tem também em italiano. É um livro nessa mesma toada desse de José de Brouquet, mas é organizado por um outro autor, um autor espanhol, se a memória não me trai. Mas é também uma rica fonte para se conhecer um Dom Helder, como os franceses dizem, par lui-même, por ele mesmo. Mas a mais rica fonte, a melhor de todas, é aquela onde Dom Helder se expressa de uma forma livre, que são esses conjuntos aqui, esses manuscritos aqui, que são os que nós vamos trabalhar. Dom Helder se escreveu de uma forma tão bonita, de uma forma tão eloquente, que não deixá-lo falar é um pecado. Porque ele escreveu sobre ele mesmo, ele explicou-se, ele disse de uma forma tão importante, de uma forma tão pontual. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas perguntam, por exemplo, por que da minha fixação por Dom Helder e São Francisco, né? Já que eu não sou franciscana, e enfim. Por que São Francisco e Dom Helder? Porque só quem nunca olhou para Dom Helder, que não vê Francisco ali. Bom, vamos fazer de trás para frente e depois de frente para trás. Quando Dom Helder estava para se aposentar, né, em 1984, tornar-se arcebispo emérito, Dom Helder decidiu que seu acervo pessoal não pertenceria à Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Helder criaria, então, uma instituição para gerenciar os seus arquivos e para colocar adiante os seus projetos, né? O ano 2000 sem miséria, que era um projeto que ele tinha, de que viraríamos o século superando a linha da miséria, coitado. Isso só foi acontecer tão depois e já acabou. As suas viagens internacionais, quem organizaria o seu acervo. Dom Helder não criou o Instituto Dom Helder Câmara. Dom Helder não criou as obras de Dom Helder. Dom Helder criou as obras de Frei Francisco. E quem é Frei Francisco, né? Porque quando Dom Helder era vivo, era assim, obras de Frei Francisco / Dom Helder. A instituição de Dom Helder. E depois que Dom Helder morreu, como é que eu ia explicar, por exemplo, num projeto de captação de recursos, que obras de Frei Francisco, na verdade, eram as obras de Dom Helder. Então,
Por uma questão prática, o Instituto Dom Helder Câmara, que é o sucedâneo das obras de Frei Francisco, resolveu, de fato, criar, né, Instituto Dom Helder Câmara em substituição ao nome original. Então, Frei Francisco aparece, veja, no finalzinho, eu estou para me tornar emérito, obras de Frei Francisco. Muita gente olha para Dom Helder e tem em mente a figura dessa capa do livro preta de Dom Helder Câmara, O Profeta da Paz, né? A batina caque com a cruz em lenho. Essa cruz, a opção da cruz em lenho foi uma troca durante o Concílio Vaticano II, porque era um trabalho do Pacto das Catacumbas, né? Eles tinham que abrir mão. E Dom Helder testou várias. Roger Schultz mandou não sei quantos modelos de cruzes. E aí Dom Helder vai a Assis e entra na capela e vê a imagem do crucifixo. E a cruz que ele escolhe representa um tal. É um desenho de um tal. Talvez não da forma que a gente conheça o tal hoje, mas é um tal. Um tal de madeira. Anos 60. Todos os manuscritos de Dom Helder, de direção espiritual conservados, ele assinou como Frei Francisco. Todos. Dom Helder não só se assina Frei Francisco, ele escreve para uma mulher a quem chama de Frei Leão e para outra a quem chama de Frei Jacoba. Então, Dom Helder e Francisco de Assis têm muito mais a ver do que qualquer biógrafo possa apresentar para vocês agora. Mas as pessoas perguntam, mas por quê? Assim, mas ele falou, ele deixou tudo documentado. É que a gente não está sabendo pesquisar, não está sabendo mostrar isso. Francisco queria reformar a igreja. E eu pergunto a cada um de vocês, o que era o Pacto das Catacumbas? Se não a igreja pobre e servidora. Quem pedia esta igreja no século XIII? Então, cada texto em seu contexto, né? É importantíssimo conservar isso, mas cada reflexão merece um cuidado. Não são pontos perdidos, são pontos que precisam ser alinhavados. Ainda sobre as biografias de Dom Helder, né, para a gente não perder muito o foco, a biografia de Dom Helder existe de forma cinematográfica, num documentário. O link que está aqui embaixo, mas depois a gente vai colocar na plataforma, leva a um canal do YouTube que disponibilizou o longa-metragem de 74 minutos. É um documentário composto basicamente, né, de Érica, que é a diretora do filme, fez um apanhado muito grande de depoimentos e recortes de entrevistas de Dom Helder, que é uma pesquisa muito longa, ela foi para a Europa. Então, é um trabalho bem bacana, foi um filme muito, muito premiado, e é um bom filme. É um bom filme. Érica faz um recorte da vida de Dom Helder, né? Existiram outros projetos que nunca foram para frente, como algumas vezes a gente recebeu um ator chamado Marcos Prota, no Instituto, que ele estava à frente da biografia da cinebiografia de Irmã Dulce, e ele tinha intenção de fazer também uma cinebiografia sobre Dom Helder, mas nunca foi para frente. Dom Helder já foi mote de 2 peças, né? Uma da Companhia do Tijolo, e outra de uma companhia que me falha a memória, mas eu vou procurar para colocar na plataforma também para vocês as informações sobre essas peças, né? Ambas apresentadas em Recife, no Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um circuito de peças de teatro da capital pernambucana. E a última publicação no sentido de biografias de Dom Helder é essa fotobiografia, chamada O Santo Revelado, em que a vida de Dom Helder é contada como uma obra de figurinha, já completa, organizada por Augusto Lins, que foi publicado em 2019 pela Companhia Editora de Pernambuco. Esse livro está disponível para compra, O Santo Rebelde
Não é disponível, não é vendável, né? Não está à venda, mas tem disponível no YouTube. As biografias, tanto a da Contexto quanto a da Ática, se encontra em estante virtual. E Le Conversão de Nevec, Quem Sou Eu também. E alguns sites estrangeiros de compra, mas com a moeda estrangeira, a hora da morte, vocês leem só a brasileira mesmo e espera o dólar baixar. E aí, o nosso exercício mais prático, né? Como fazer diferente? Primeiro, a gente trabalha a biografia a partir de temas. Foi o exercício que eu fiz no meu último livro, esse aqui, que eu já vou falar deles para vocês. Depois, a gente constrói uma história integrada, multidisciplinar, procurando alinhavar, junto com o tema, aspectos que agreguem valor e possam tornar a construção da biografia de Dom Helder mais interessante. Pelo amor de Deus, isso não serve só para Dom Helder, é um conselho de historiador, mas também um conselho de quem é leitor de biografia. Eu adoro ler biografia. Não atribua relação de causa e efeito entre fatos biográficos sem apresentar os dados analíticos que embasaram a sua análise. É assim. As coisas, elas só se tornam previsíveis depois que já aconteceram. Tá? Então, eu vou dar um exemplo concreto que todo mundo está por dentro. Eu não queria usar um exemplo político, mas vou usar um exemplo político. Certo? Durante muito tempo, assim, da minha vida de pesquisadora, eu tinha muitas certezas sobre a vida de Dom Helder e tal, e muitas dessas certezas depois se esfumaçaram como água. E eu começava a fazer minhas análises assim. É claro que Dom Helder sempre procurou pobre, né? Ele sempre trabalhou, advogou em questão de pobre, porque Dom Helder vem de uma família muito numerosa e Dom Helder era muito pobre. Então, porque ele é de uma origem humilde, na minha concepção, pobre sempre esteve no radar de Dom Helder. É mentira. Para os padrões da época, Dom Helder não era de uma família pobre, ele era de uma família numerosa. Então, a mãe de Dom Helder fez parte da primeira turma de professoras concursadas do Brasil. Dom Helder nunca passou fome, né? Quando você vai olhar questões relacionadas à história, geografia e economia da época, que você se dá conta dos relatos históricos, né? Que eles sempre tiveram casa, e era uma casa numerosa, e Dom Helder chegou a estudar no seminário, e os irmãos de Dom Helder também estudaram, e não foi só ele, foram vários. E você se dá conta de que ele não era pobre. Ele estava ali na classe média. Só que o padrão de classe média hoje é diferente, né? Mas Dom Helder nunca foi pobre. Aí depois eu pensei, não, mas... Né, mãe? Tipo assim, pobre. E por muito tempo eu acreditei isso e escrevi isso em alguns artigos que eu escrevi e tal, pobre Dom Helder, assim, ó, é feijão com arroz, sempre teve. Não era. Eu só vim entender isso depois, quando eu comecei a estudar para minha dissertação, quando eu estava escrevendo esse livro, quer dizer, na verdade, a dissertação que virou esse livro, que Dom Helder, num determinado momento, diz que só percebeu os pobres quando, no final do Concílio Vaticano II, no final do Congresso Eucarístico Internacional, passeando pelo Rio de Janeiro com o cardeal Gerlier pergunta a Dom Helder onde estão os pobres de Jesus, que naquela bendita festa do Rio de Janeiro ele não tinha visto nenhum. E Dom Helder diz, ali eu vi pobre, ali eu senti falta de... Ali procurei mudar minha atenção e foco. Porque até então eu era um professor universitário, estava muito bem, concursado. Se você olhar para trás, Dom Helder aparece nos meios de comunicação, jornal, revista, menções, né, no Cruzeiro, fazendo casamento dos filhos de Roberto Marinho, batizando os filhos de Roberto Marinho.
casando as socialites. Quem eram as velhinhas, que depois viraram velhinha, né? Mas na época não era velhinha. As velhinhas que trabalhavam com Dom Helder. Todas ricas senhoras católicas. Pobre nem sempre esteve no radar. Então, essa previsibilidade que a gente tem de fazer as atribuições, não façam. Se vocês não puderem comprovar a partir de fatos, não façam. E a coisa mais importante, né, que a gente tem que ter sempre em mente, não é só na relação à biografia de Dom Helder, mas assim, em relação a tudo que a gente está escrevendo, né, mas no caso de Dom Helder especialmente, Dom Helder pode ser santo, mas ele não foi um dos Vingadores, tá? Ele não está candidato a Capitão América, nem Batman, que é da DC Comics, mas enfim, ele não é super-herói. Por que eu estou dizendo isso? Outro dia eu conversava com uma amiga, Raquel, e Raquel fazia a pergunta do milhão, né? Quem esteve com Dom Helder no dia que ele morreu? Quem foi a última pessoa a ver Dom Helder com vida? Eu disse, Raquel, essa é a pergunta do milhão. Por quê? Como Dom Helder morreu há pouquíssimo tempo, muitas pessoas dizem que estiveram com Dom Helder, né? Categoricamente afirmam. Por exemplo, ao lado da casa de Dom Helder tem um grande convento das Filhas da Caridade de São Vicente. E elas atestam que uma das irmãs estava lá, a irmã Catarina Damasceno. Que hoje Catarina, honestamente não sei se Catarina ainda está viva, mas Catarina chegou a escrever um livro relatando a vida dela com Dom Helder, e ela escreve que foi a última pessoa a falar com Dom Helder e perguntou a Dom Helder, Dom, contou-me uma história, e Dom Helder respondeu, foi, e passou o resto do dia sem falar nada, então foi a última palavra que Dom Helder teria dito antes de morrer. Mas aí você começa a falar com as pessoas, e aí alguém diz, não, mas o médico de Dom Helder na época, Dr. Ciro de Andrade Lima, esteve com Dom Helder. Aí já vão 2 pessoas. Dom Helder sempre teve um acompanhante enfermeiro. 3. Aí você começa a fazer a lista das pessoas que disseram que viram Dom Helder antes do almoço. Minha gente, a lista não termina e as pessoas tinham que ter começado a ver Dom Helder meia-noite do dia anterior. Porque não cabe em horas. As pessoas que viram e que ficaram com Dom Helder, não dá. Como Deus é bom, Dom Helder só morreu quase 9 da noite, deu tempo de muita gente ver. Então, isso é, assim, quem vestiu Dom Helder? 15 pessoas. Eu digo, meu Deus do céu, cada uma botou um botão da batina, que são 33, né? Dá pra muita gente abotoar. Então, assim, todo Dom Helder, se não foi santo, vai ser um super-herói. E se foi santo, tem relatos de que ele bilocou, tem relatos de que ele esteve em vários lugares ao mesmo tempo, que disse muitas coisas. Por exemplo, recentemente circulou um texto. Eu recebi, acho que de umas 4 ou 5 pessoas. Esse texto foi Dom Helder que escreveu, esse texto foi Dom Helder que escreveu. Assim, a gente não foi, esse texto não é dele. Então, a gente queria que ele tivesse falado determinada coisa e vou botar uma aspa aqui. Porque ele não disse, mas ele devia ter dito. Então, eu vou botar aqui. Quem de vocês nunca viu uma frase atribuída a São Francisco de Assis e disse: Oi? Nunca vi. Pronto. Dom Helder apareceu com um esses dias. Uma que bombou. Tipo assim, eu recebi umas 4 pessoas, um monte de gente, mandaram todas as redes sociais, foram perguntando. Essa frase de Dom Helder, eu nunca vi. Nunca vi esse texto. Então, tenho isso em mente, né? No nosso afã de querer enaltecer a vida de alguém, a gente termina, ao contar o conto, não aumenta um ponto, não aumenta um parágrafo inteirinho, né? Aí, por exemplo, a gente tem a documentação de registro que em determinado momento estava em um lugar, por exemplo, numa viagem na Europa. Aí a pessoa atesta, mas ele estava celebrando na minha paróquia. Vê, se ele estava na Alemanha e estava na tua paróquia, já configura o milagre. Já temos aí, ó, um problema de milagre, ele já não tem mais, né? Está com problema de documentação no momento. Então, tenham isso em mente, tanto para fazer o exercício que eu vou fazer com vocês durante o curso, quanto para fazer qualquer outra pesquisa, né? A gente precisa ter ideia da temporalidade
né? De colocar isso em perspectiva, de entender que as pessoas não vivem em Nárnia, por melhor que seja Nárnia, e eu sei porque eu acabei de reler os 7 livros. E são bons de fato, mas assim, a gente não vive lá, né? Então as pessoas são imersas em contextos, elas são a todo momento, vamos dizer assim, embebidas desse contexto, então tudo isso deve ser considerado. Então, vamos ao nosso exercício. Como relacionar um santo do século XIII com um homem do século XX para construir uma nova apresentação biográfica? Como fazer isso de uma forma que a gente não se inunde na documentação, né? Primeira coisa, tem que ter ideia de que é preciso fazer um levantamento biográfico, mínimo que seja, né? Então, por favor, foi o que eu fiz, né? Tenha ideias temporais, né? Principais pessoas que permearam essas 2 biografias, como eu falei para vocês. Eu não sabia quem era, quando eu me deparei com esses documentos de direção espiritual, eu não sabia quem era Frei Francisco, quem era Frei Leão, quem era Jacoba, se Jacoba era homem, se Jacoba era mulher, se Leão era homem, se Leão era mulher, porque esse pessoal usava esses nomes na época que botava assim nome Maria João, que é um nome que a gente já sabe que é uma mulher. Aí bota aí, chama Frei Jacoba, aí Jacoba original era mulher, e na verdade Jacoba de Dom Helder também era uma mulher, mas ele chama ela de Frei. Então, esse imbróglio, eu precisava ter esses elementos para começar a construir essa relação. Então, primeiro era exercício prático, é fazer uma revisão bibliográfica. Depois, é claro, né, a gente faz um levantamento das fontes possíveis, das fontes desejáveis. As fontes desejáveis são aquelas que não estão disponíveis. O acervo de Dom Helder está todo online? Não está todo online. Por quê? Porque existem parte do acervo que denotam problemas jurídicos. Tem problemas jurídicos sérios. Então, por exemplo, o acervo fotográfico. Direitos de imagem. Quem está na foto? Precisa identificar todas as pessoas precisam ceder suas imagens, seus direitos de imagem. A mesma coisa para as correspondências. Muitas correspondências não foram disponibilizadas. É claro que não tem nenhuma correspondência com São Francisco de Assis. Mesmo agora que está todo mundo no plano espiritual, eu estou usando esse termo para brincar, porque existe os livros psicografados de Dom Helder, né? Veja que Dom Helder não foi esperto, São Francisco de Assis não tem livro psicografado, pelo menos eu não achei nenhum, mas Dom Helder já tem 4. Então, tem que ter essa clareza. Então, quais são as fontes desejáveis? As fontes desejáveis são, por exemplo, as fotos de Dom Helder nas visitas que ele fez a São Francisco, a Assis. Dom Helder esteve em Assis. Então, seria bacana conhecer essas fotos, ter acesso a essas fotos, né? Ter acesso à coleção de imagens que Dom Helder tem de Francisco de Assis. É linda essa coleção, está no quarto dele. São muitos Franciscos de Assis diferentes. É bonito ver que Francisco de Assis esteve presente naquele universo, daquele quartinho nos fundos da sacristia da Igreja das Fronteiras. Só a de Marielle, sabe? Já foram lá e Cícero. Mas a gente tem essas fontes que não são possíveis, né? E aquelas também que não são possíveis, mas são alcançáveis. Vou explicar por quê. O acervo da Biblioteca Pessoal de Dom Helder, que foi estudado por mim durante a graduação e depois no mestrado, que é o objeto central desse livro, o dom da leitura, Dom Helder e suas bibliotecas. Eu estudei as bibliotecas de Dom Helder de um modo geral, né? Eu era muito curiosa de saber como é que um homem tão ocupado lia tanto, fazendo um parêntese, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, eu comecei a estudar de forma sistemática como é que Dom Helder lia, organizava esses estudos, e como é que eles se aplicavam nos seus textos. E aí eu me dei conta de que Dom Helder formou durante a vida 3 bibliotecas, 3 grandes bibliotecas, e aí a gente começou a fazer um trabalho de digitalização, pelo menos de capa, folha de rosto e algumas páginas, para que eu pudesse estudar essa biblioteca. É claro que eu não tinha pretensão de ler os mais de 4.000 volumes dela,
Eu li muitos livros com Dom Helder, li muitos livros vendo suas anotações, e isso é um ganho imenso. Mas também me deu acesso a conhecer, por exemplo, quando Dom Helder leu o livro... Deixa eu pegar aqui a capa, que eu acho que está aqui em algum momento. Deixa eu ver aqui. Peraí. Oh. Aqui. Achei. Calma. Tenham calma. Ok. Vocês estão vendo a capa do livro? Pronto. Me deu a conhecer, por exemplo, informações como essa. Que Dom Helder havia lido esse livro no Rio de Janeiro, no período no dia 23 de 7 de 1944. Então, essa folha de rosto, na verdade, não está na internet, só está lá nessa biblioteca. E isso foi importante para mim, porque eu tinha agora um marco temporal. Eu sabia quando foi que Dom Helder começou a ler sobre São Francisco. Depois, quando ele fazia referência a outros livros que ele leu, que é o Franciscanismo, de um frei. Esse livro ele provavelmente leu emprestado de alguém, porque ele não se conservou na biblioteca de Dom Helder, só tem as anotações dele a esse livro. Então, isso foi me enriquecendo. Esses são fontes desejáveis, né? Porque elas só são acessíveis a quem vai fisicamente ao instituto e tem uma autorização especial para fazer a pesquisa nesses documentos, porque eles não foram restaurados e são livros de manuseio muito delicado, né? Então, essa é uma fonte desejável dentro daquilo que eu apresentava aqui, mas que a gente vai ter... Eu vou botar as capas desses livros relacionados a São Francisco no material do curso, para vocês terem acesso. E as fontes possíveis, que é o acervo digital, né? E nesse acervo digital, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo. Porque senão acontece isso. Eu ponho para pesquisar Francisco e aí sou inundada por Francisco Xavier, por Hidrelétrica São Francisco, por Frei Francisco, por todas as possibilidades de Francisco e combinações de Francisco que existem na face da Terra, até que me aparece algo realmente interessante como esse. Então, a primeira coisa que eu quero dar a vocês é, de fato, um manual de como usar esse acervo digital, né? Como usá-lo a nosso favor. Então, eu vou trocar aqui a apresentação para isso aqui. E a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Bom, esse é um trabalho que demorou muito tempo de verdade, entre a gente conseguir mandar tudo e receber tudo de volta e organizar numa árvore de conhecimento que pudesse ser acessível para as pessoas. Então, primeira coisa, o website, ele vai colocar, Elber vai colocar lá, depois eu vou passar para vocês, o material que deu origem a isso aqui, né? Esse conjunto. É um material que Elber tinha falado anteriormente, que a gente fez uma pequeníssima exposição mostrando, mas a grande parte do acervo de Dom Helder está aí, entre documentos nunca colocados à disposição do público, até documentos altamente conhecidos e divulgados nos meios online. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os manuscritos foram colocados sob duas formas, né? Manuscritos e datiloscritos. Manuscrito é, de fato, aquilo que foi escrito à mão, parcialmente, integralmente. E datiloscrito é um termo muito velho, usado para designar documentos que são batidos à máquina. Né? Como não tem ninguém aqui mais novo do que eu acredito, eu tenho 33. Cícero mantém-se calado.
Então, todo mundo sabe que é uma máquina de escrever, né? Para mais novos, a gente vai botar um glossário no final. E, então, o que é preciso saber primeiro? Todos aqueles documentos ou coleções de documentos que foram colocados na sua versão manuscrita, não podem ser consultados por palavra-chave. A pesquisa tem que ser página a página. Tá bom? Só as coleções de datiloscritos são capazes. Tem uma tecnologia capaz de fazer a pesquisa por palavra. Então, como é que foi dividido isso? Circulares, que é um gênero de correspondência, uma subdivisão de correspondência. Circular quer dizer uma carta ou um comunicado enviado a vários destinatários. As mais famosas são as circulares conciliares, escritas durante o Concílio Vaticano II, durante as sessões do Concílio Vaticano II, 62, 63, 64, reunião das comissões 64 e 65, as circulares interconciliares de 1964 e 1965. Por que não tem circular interconciliar dos primeiros anos do concílio? Porque Dom Helder escreveu para o pessoal que estava no Rio, e Dom Helder só foi transferido em 1964. Então, não tem circular interconciliar desse período. Dom Helder sai do Concílio Vaticano II com um projeto. Na verdade, a Igreja do Brasil era a única que tinha, de fato, um projeto concreto para colocar as definições do concílio em prática. Então, Dom Helder começa a escrever as circulares do após-concílio. Elas vão de 1965, final de 65, até 1982. Não se apurem em escrever essas coisas, porque vocês vão receber isso de uma forma bem bonitinha no infográfico que eu fiz. E depois, a última fase, né, a nova fase da caminhada, que são circulares de 1986 e 1987, bem pouquinha circular, que foram os últimos documentos que eu encontrei, assim, por acidente, arrumando literalmente o fundo do guarda-roupa de Dom Helder, que tinha dado cupim, e a gente tem que tirar a documentação de lá. Então, assim, o achado não foi muito glamouroso, mas foi importante, porque imaginava-se que Dom Helder nunca tinha escrito circulares depois que tinha se tornado emérito, e essas circulares são, de fato, depois que ele se tornou emérito. Coleção de correspondências. Estão todas aí? Não. Mas boa parte delas está. Quais são as circulares, a meu ver, mais especiais? Quem quer entender bem a relação de Dom Helder com São Francisco, ou com o seu Frei Leão e a sua Frei Jacoba, leia a coleção de Cecília Goulart Monteiro e a coleção de Virgínia Cortes de Lacerda. Virgínia é Frei Jacoba, Cecília é Frei Leão. Depois vocês vão ver cartas à anunciatura, cartas aos religiosos, cartas nacionais, cartas internacionais. Estão todas? Não. Porque correspondência tem alguns entraves na relação de correspondência, né? O dono da carta não é quem a escreveu, é quem recebe. Mas quem escreveu é responsável pelo conteúdo. E quem recebeu é responsável pela divulgação. Então, é preciso que todo mundo concorde. Quem escreveu, quem recebeu, quem está sendo citado. E não foi muito fácil conseguir autorização para todo mundo, então não estão todas. Discursos, tem todos, quase todos que nós encontramos. Então, vocês vão ver discursos com 4, 5, 6 versões do mesmo discurso. Constrói, reconstrói, destrói, recorta, cola, separa por idioma. Então, os discursos estão separados por ano e idioma. Idioma e ano, mais precisamente. Programas de rádio. Um olhar sobre a cidade, pausa para uma prece. São os programas de rádio da Rádio Olinda. São os únicos programas que Dom Helder já fez na vida? Não. Dom Helder teve programa na rádio no Rio de Janeiro, chamado Pai Nosso. Esses documentos foram encontrados? Não. Mas a gente tem, e vocês vão receber, quando a gente chegar nessa aula, tem muito material, muita coisa de Dom Helder no Rádio do Rio, na revista do rádio, muitas menções ao programa. A gente conseguiu recuperar uma boa edição da música que foi criada para Dom Helder quando Dom Helder
fez, né? Terminou a Cruzada de São Sebastião, tem uma música, um samba que foi feito para ele, em homenagem a ele. Então, tudo isso vai ser colocado à disposição de vocês. E, finalmente, a coleção de hemeroteca, que são os periódicos, né? Jornais, revistas, nacionais e internacionais. O que é que vocês vão ver em jornais e revistas? São recortes de jornais que tratam de Dom Helder. Todos foram escritos por ele? Não. Mas todos falam sobre ele, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu já disse e vou dizer de novo. Palavra-chave só em documento datiloscrito. Então, a primeira coisa a fazer é marcar essa opção na coleção. Vou dar um exemplo. Circulares interconciliares. Eu coloquei aqui em cima a palavra-chave Francisco, entre aspas. Aqui são as subpastas da coleção. Existem circulares de 1964 e 1965. E ele sempre vai dizer que não há ocorrências. Por que não há? Porque o programa não é capaz de ler isso aqui. Manuscrito. Não lê. É um defeito do programa? É uma limitação do programa? É não. Simplesmente, a gente primeiro, né, tentou criar um programa à parte, sistematizar as letras, os números, mas Dom Helder escreve de uma forma muito simples. Só que, por exemplo, P, Q, essas letras davam muito problema. F, as abreviações, as tantíssimas abreviações. Então, a gente não conseguiu criar um programa que lesse os manuscritos. E, por fim, né, assim, depois de tentar criar, a gente foi atrás, né, até de professores da Universidade Federal de Pernambuco para tentar ver. E a resposta foi essa. A tecnologia existente não lê. Lê, por exemplo, essa grafia que eu estou usando nos slides, ela é uma fonte manuscrita. Criada como tal, você pode pesquisar a palavra-chave que ele lê. Mas um manuscrito, ele não lê. Ele não é capaz de ler. Não tem. Porque seria preciso criar um programa para cada tipo de letra, para cada grafia de pessoa. Então, essa é uma limitação dos manuscritos de um modo geral. Então, serve para o acervo de Dom Helder, serve para qualquer acervo que vocês tenham acesso. Né? E aí eu vou dar um exemplo 2, que é usando as circulares da nova fase da caminhada, que não foram encontrados manuscritos, e sim datiloscritos. Então, aqui, ó, a gente tem a mesma ideia, né? Francisco com palavra-chave, número de ocorrências, e aí, o que é que ele faz? O programa marca para você de azul a subpasta em que tem a ocorrência, e de verde, dentro da subpasta, aquela específica onde estão, e o número de ocorrências daquela pasta. Então, as duas ocorrências dentro de viagens internacionais de 1986 estão no mês de janeiro. Tá? É assim que o programa funciona. Eu encontrei. Então, como é que eu faço para salvar? Né? Que esse é o outro problema. Então, a ocorrência, ela aparece assim, tá? Marcada de verde no texto. A pessoa que fez o desenho da página não foi muito antenada, porque ela usou um disquete, né? Que é um negócio feio. Ninguém mais sabe o que é disquete. Podia ser outra coisa. Podia ser um desenho de um HDzinho, de um pendrivezinho. Mas foi disquete, né? Vamos trabalhar com o que tem. Então, clica nesse abençoado desse disquete. Aí aparece esse catatal de informação que a pessoa ali faz, só gera. E não entende como é que funciona isso aqui. Então, o que é que funciona cada uma dessas informações? Ele considera sempre a partir da página do documento aberto, tá? Se eu estou procurando e eu achei, e eu quero salvar aquele documento completo, eu marco
da página 1 à página, sei lá, 3, se o arquivo tiver 3 páginas, da página 1 à página 5. E aí eu clico lá na palavra gerar, aqui. Ele vai gerar um PDF que aqui junta todo mundo. Se eu não quiser salvar o documento todo, mas eu quero salvar toda a pasta atual. Eu vi que em outubro, Dona fala muito de São Francisco de Assis. Então, eu quero a pasta toda. Aí eu vou lá e incluo toda a pasta atual. Então, toda aquela primeira pasta que ele apareceu verde, ele salva ela todinha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, blá, blá, blá. E ele salva e cria um PDF para você. Ele gera um PDF. Se eu clicar na opção todas as ocorrências, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Tá vendo aqui que aparece a palavra ocorrências? 2. Pronto. Se eu marcar aqui todas as ocorrências, ele vai fazer isso. Todas as ocorrências não estavam em janeiro, eu não mostrei a vocês. Pronto, ele juntou as duas ocorrências, página da primeira ocorrência, página da segunda ocorrência, e salvou. Então, quando eu quero salvar todas as minhas ocorrências, só elas, mas eu quero conservar a referência delas para que se aquela referência de fato me for útil, eu procurar o documento todo, eu devo marcar a opção número 4. Todas as ocorrências da pasta atual e incluir as subpastas. Certo? Aí ela vai fazer o seguinte. Ela vai salvar assim, ó. Eu sei que em cartas de direção espiritual, na subpasta 1949, na pasta de abril, eu tenho uma ocorrência. Quando eu clico nela aqui no PDF, ele vai abrir só a página daquela ocorrência naquele arquivo salvo. Aí depois eu vou para correspondências arquivadas por Cecília, o ano de 1964. E aqui eu posso. Então, se o testamento espiritual de Frei Francisco me interessa como um todo, eu sei pela lateral aqui, ó, onde está o resto. E eu posso buscar no acervo. Então, essa é a diferença entre as formas que eu posso salvar e as formas que eu posso pesquisar no arquivo. Então, vejam que a busca por Francisco gerou 32 ocorrências nos manuscritos, em uma coleção de manuscritos, porque ele faz, você vai ter que fazer uma por uma, né? Cartas, depois coleção de Cecília, coleção de Virgínia, por aí vamos. Então, essa é a forma mais eficiente de conhecer e salvar o arquivo, no caso de Dom Helder, tá? Tanto esse PowerPoint quanto o PowerPoint anterior, a gente vai disponibilizar para vocês na plataforma, para que vocês possam rever, possam, né, usá-lo quando quiser, para que vocês tenham, vamos dizer assim, esse manual, porque, na verdade, o que faltou ao site foi, de verdade, isso, um manual. Né? Para que a gente não se inunde, e aí eu vou voltar para o slide que eu estava antes, não se inunde nas milhares de ocorrências que Frei Francisco aparece em Dom Helder. Bom, agora que eu já falei quais são o caminho das pedras, que eu já contei para vocês um pouquinho, né, da minha experiência como pesquisadora, qual exercício que eu estou propondo a vocês. Eu queria conversar, e aí eu vou abrir para que vocês também possam participar, para que a gente possa fazer perguntas e a gente ir construindo essa relação entre Dom Helder e São Francisco. Tanto do ponto de vista biográfico, né, quanto do ponto de vista documental. É claro que, como eu disse para vocês, como a gente tem mais 4 aulas, a gente vai analisar como é que a expressão, né, ou Francisco de Assis, aparece nesses documentos, em cada um desses documentos. O que é que a gente tem que ter em mente? Que
como esses documentos são específicos, né? Então, por exemplo, a forma como o Dom Helder tratava os rádio-ouvintes e a forma como ele tratava o público nas conferências é muito diferente. Não dá para cristalizar. E qual é o conceito do Dom Helder de pobreza? Esqueça. Você vai ter muito pulverizado. Às vezes a gente não consegue fechar um único conceito, a gente tem que trabalhar a partir de um conceito, de palavras-chave ligadas a esse conceito. Então, por exemplo, melhor do que eu, vocês, para falarem palavras-chave ligadas a Francisco de Assis, que podem ser úteis para a gente fazer esse exercício, né? Eu falei basicamente de duas, que são, né? Frei Francisco, desculpa, São Francisco, mas que ele não usa diretamente São Francisco, ele prefere usar Frei Francisco, Frei Leão, Frei Jacoba. Só isso nos dá uma quantidade imensa de documentos, mas eu sei que tem outras palavras que são do universo franciscano que podem nos ajudar a refletir o quão esse santo do século XIII foi, vamos dizer assim, tomando forma na vida desse homem do século XX. Então, eu queria abrir para as perguntas, mas antes eu quero explicar uma coisa. A gente tomou a decisão de não gravar diretamente as perguntas,